Da multiplicação? Ou da divisão? Isso. Divisão de fração. Olha lá, eu tenho 2/5 dividido por 18/35. Dá pra simplificar. Então presta atenção. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, vai ter situação que você vai encontrar esse tipo de divisão ou esse tipo de divisão. Ficou claro? É a mesma coisa. É uma fração dividida por outra fração. É pra copiar, não? Então, presta atenção. Qual que é o conceito de divisão de fração? Então, eu tenho 2/5 dividido por 18/35. O conceito da divisão, o que nós vamos fazer? Silêncio. Presta atenção. Depois pega. Presta atenção aqui. Relaxa, calma o coração. Vamos lá. Como que nós vamos resolver o conceito de fração? Alguém sabe? Não. Então, olha lá. Nós vamos pegar a primeira fração e nós vamos manter a primeira fração. Como assim? 2/5. Eu vou fazer o inverso da divisão. Quem que é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, vou colocar o pontinho aqui. Certo? Então, aqui eu vou manter. Certo? E ali Vou manter. Aqui é o inverso. Certo? Deixa eu anotar. Se eu fiz o inverso da divisão, nessa fração aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? O inverso também. Ficou claro? Presta atenção. Mantenha a primeira fração, 2/5. Sim. Quem que é o inverso da divisão? A multiplicação. A multiplicação está aqui. Aí o 18/35 eu tenho que fazer o inverso. Quem que é o inverso de 18/35? 35 e 18 avos. Só isso, ó, 35 e 18 avos. Ficou claro? Sim. Olha lá, 35 e 18 avos. Eu sei resolver multiplicação de fração? Sim. Eu sei resolver, nós acabamos de E aprender. dá pra simplificar agora, Também dá para simplificar, por isso que eu falei para vocês. Eu passei o critério da simplificação, porque nós vamos fazer a simplificação para utilizar isso daí. Mas se fizesse do outro jeito, não ia ficar mais fácil? Qual outro jeito, meu irmão? Tipo assim, que se deixasse 18 e 35 embaixo. Não pode, que você está fazendo o Porque inverso. A divisão sempre é assim. A divisão você vai ter que sempre manter a primeira, inverter a fazer o divisão com inverso. multiplicação e inverter a outra. Senão não ia precisar nem simplificar. Não, mas não pode, aí tá errado. Tá? Porque o critério da divisão de frações é mantenha a primeira, senta por gentileza, mantenha faz o inverso da divisão, que é a multiplicação. Consequentemente, você tem que fazer o inverso e aqui você já sabe fazer. Tá com dúvida? Vai lá e altera os fatores, ó. 35 vezes 2, 5 por 18. Se tem dúvida, porque aqui é esse com esse que você vai simplificar e esse com esse. Só que se você tem dúvida, você faz esse procedimento aqui, que daí você vai, opa, vou simplificar esse carinha aqui por quantos? Vai ficar Por 5 e esse aqui? Por 5. Esse aqui eu simplifico por quantos? Por 2 e esse? Por 2. 35 dividido por 5 dá? 7. 5 por 5 dá 1. 2 por 2. 18 por 2? 9. Qual que é o conceito? Esse vezes esse. Esse vezes esse. 7 vezes 1 é 7. E 9 vezes 1 é 9. 7 e 9. Nossa, senhor, acertei. E eu tava fiz falando aqui pro Murilo. Falei assim, Murilo, eu acho que vai dar 7 Não, nomes. presta atenção. Eu olhei ali na tabuada 35. Presta atenção que eu vou explicar de novo. Professor, mas então... Olha lá. O resultado é 7 nonos ou vai ter que dividir mais uma vez? Não, fica 7 nonos. Ah, então é a mesma coisa. Ah, então é quase a mesma coisa. Mesma coisa do Só que, tem meu que irmão? inverter. Só tem que inverter. Da fração, da divisão, Divisão da então é divisão, é multiplicação. chamado, e fração. era pra ser chamado de multiplicação. Não, mas é que o conceito da divisão sempre você vai ter que fazer nesse critério aí. Conserva a manter. primeira e inverte o segundo. Certo? Aí, presta atenção. Olha lá, isso daqui, ó. Ah, então é fácil. Isso daqui, presta atenção. Isso daqui é o mesmo procedimento, ó. Só que ele está, a fração está uma embaixo da outra. Aqui não está uma embaixo da outra. Então, olha lá, aqui o conceito é o mesmo, ó. Quem que é a primeira fração? Não é 2/5? Então, você vai pegar o 2/5
Mantém. Vai manter. Olha lá, é uma fração de isso daqui, ó. É a divisão, que é esses dois pontinhos. É a mesma coisa. Então tem que saber entender isso daí. Os sinais. Entendeu? Então é uma fração dividida por outra fração. Então esse pontinho, esse risquinho aqui é da divisão. Quem que é o inverso dessa divisão? A multiplicação. Ah, é. E o que eu tenho que fazer aqui? Inverter. Certo? Então vai ficar o quê? 35 18avos. Que é a mesma coisa que nós acabamos de fazer aqui. Vai dar o mesmo resultado. Ficou claro? Presta atenção. Presta atenção. Olha lá. Vai ter situação. Silêncio. Vai ter situação, vai ter livro, vai ter professores que vão falar assim, ó. Qual que é o conceito da divisão de fração? Mantém a primeira conta, Aí inverte o sinal Sim. e inverte a última. Ok, mas tem professor que vai falar assim, ó. São os extremos, quem que são os extremos? O 2 e o 35. Ele vai falar assim, qual que é o critério da divisão de frações? 35 extremo. Os extremos, eles estão na ponta. Ponta é extremo. Aqui, essa ponta e essa, aqui é a extremidade. Aí eu não posso falar que esse é o extremo? Não, Por que não? porque ele não está na extremidade, amiga. O 18 e o 5, eles estão no meio. Ah, Vamos lá, presta atenção. Você vai ouvir, presta atenção. Professor falando. Qual que é o conceito da divisão de fração? Você vai pegar os extremos, vai multiplicar os extremos. São os extremos dividido por quem? Pelos meios. Quem são os meios? Esses dois carinha aqui. Certo? Os extremos dividido pelos meios. Ou seja, o produto dos extremos dividido pelo produto Mas a dos conta meios. já acabou, tem já, dois né, jeitos Sur? de fazer. O conceito é o mesmo, amiga. Sur, manda Só uma que o que foto aí. acontece? Você tem que Se entender acertar, você dá um chocolate. porque vai chegar uma hora Se eu acertar, que você vai falar assim, ó, não, eu sei que a divisão de frações são os extremos divididos pelos meios. Só que vai chegar uma hora que você não vai lembrar se são os extremos divididos pelos meios ou os meios divididos pelos extremos. Por isso que você vai fazer isso daqui, ó, conserva o primeiro, faz o inverso e inverte o segundo. Que isso daqui você não erra. Sur, eu não entendi. É o mesmo procedimento. Mas eu não entendi desde o começo. Ah, porque tipo assim, Eu vou orientar de novo, presta atenção que eu vou orientar novamente. Ah, Heloísa, aqui não tem o 2. eu posso tentar falar pra ela? Vai, vem. Calma, não, calma. Calma. Calma, eu vou fazer mais uma vez e depois eu vou dar um exercício para vocês treinarem. E aí você vai ver. Que tarefa Calma. que é? Passava, você é bobo. Vai, Tarefa. meu irmão. Você é bobo? Passava Parece daí. besta. Parece besta. Zoiudo. Passava daí. Zoiudo. Zoiudo. Gru. Ontem tava eu, a Julia Bugino lá, né? Assim, aí o menino simplesmente virou. Tipo, a gente nem tava olhando pra ele. Tá olhando aqui, ô zoiuda. Ela Aí falou. ele ficou rindo 2 horas e o Milton brigou com nós, que nós tava rindo ainda. Eu ia dar risada também. Aí o moleque chamou nós de zoiuda do nada. Também é? Vamos lá, olha Você lá. me chamou de zoiuda, Murilo? O procedimento é o mesmo. Passou? 3/5 dividido por 7/4. Divisão de frações, olha lá. Quem que é a primeira fração? 3/5. Então eu vou manter o Não, 3/5. senhor, deixa eu fazer. Aí inverte e fica 4/7. Aqui é a divisão. Quem que é o inverso da divisão? Multiplicação. Como, O que eu faço com a segunda fração? Inverte, fica 4/7. Pronto, só isso. E aí eu faço normal? Peguei É rapidinho, normal. hein, Aqui senhor? não dá pra simplificar e não dá pra simplificar. Então é um pelo outro. Mas calma aí. 3 vezes 4 dá 12. O que é essa borboleta aí que você fez? Não tem Não é, Vai Simplificar, dar amigo, pra ver se 12 dá pra 35 simplificar. avos. Vai dar 12 35 avos. 12, 35 avos. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Entendi. Eu vou entregar os papeizinhos, não é advertência, são documentos que estão faltando na secretaria, vocês vão entregar para os pais para providenciar o quanto antes. Aqueles que não receberam, porque está tudo certo. Tomara que o meu seja assim. Ana Clara Qual? Brito, Faltou. Gustavo de Souza, Faltou. José Isaac. Nossa senhora.